Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, né? Bom, eu sinto informar que vamos adiar mais uma vez a nossa live, porque eu estive consultando as orientações do colégio, que são para só realizar live para revisão do conteúdo ou correção de exercício. Como nós iniciaremos hoje a unidade temática 9 da apostila 3, ficará então para um outro momento a nossa live, ok? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 9, colonização espanhola e inglesa na América. Bom, naturalmente que os espanhóis chegaram à América através de Colombo. Então vamos relembrar como é que foi essa chegada de Colombo, né? A conjuntura que contribuiu para a chegada de Colombo na América. Foi no ano de 1492, os muçulmanos foram expulsos definitivamente do território da atual Espanha e a expulsão dos mouros contribuiu para o fortalecimento do poder do rei Fernão de Aragão e Isabel de Castela, reis de Espanha. Os reis de Castela, após a unificação territorial, investiram nas viagens ultramarinhas com o mesmo objetivo do Reino de Portugal, ou seja, conquistar novos territórios. Os portugueses, desde 1415, promoviam expedições pelo Atlântico, pelo Oceano Atlântico, e essas viagens serviam para o desenvolvimento de conhecimentos náuticos, para a produção de portulanos, cartas náuticas e de instrumentos de localização. Cristóvão Colombo, estudioso das artes náuticas, defendia a esfericidade da Terra após ter acesso aos mapas produzidos por Paolo Toscanelli, e por acreditar que a Terra era esférica e propôs aos reis espanhóis um roteiro de viagem rumo ao Ocidente com o objetivo de chegar às Índias no Oriente. Os estados europeus investiram no expansionismo marítimo com o objetivo de conquistar novos territórios, metais preciosos, produtos inexistentes na Europa. À medida que novas terras foram sendo descobertas, as disputas entre os reinos europeus sobre esses territórios foram aumentando. Os primeiros contatos entre os exploradores espanhóis e os povos americanos. Então, nós temos essa obra aqui, tão um pouco reduzida, mas vocês podem, se entrar na trilha do sistema positivo, vocês podem ver essa imagem ampliada, que é de José Garnello, produzida na época da comemoração de 400 anos da chegada de Colombo na América, que foi em 12 de outubro de 1492. Mas dá para ver, por exemplo, que a cruz que tem nessa imagem, ela simboliza a expedição que era realizada com a aprovação da Igreja Católica e que tinha objetivos religiosos como a catequização de povos americanos, ou seja, o ensino religioso da religião católica apostólica romana para os povos conquistados. Observe o armamento utilizado pelos soldados espanhóis, né, que estão ali por trás do Colombo. Tinha uma espada, olha lá, na mão dele. Fez uso de luvas, capacete com proteção. Cristóvão Colombo, esse que está à frente, né, próximo à cruz, faz os primeiros contatos com os povos americanos, que seriam por ele denominados índios. Né? Ele achou que estava chegando nas Índias, chamou os povos de índios. Na cena, os indígenas fazem oferendas a Cristóvão Colombo. Observa a diferença do vestuário entre eles e o conquistador espanhol, né? Os índios seminus e os espanhóis todos cobertos. Os nativos americanos utilizavam como armamento arco, flecha e lança. Né? Aí na mão do índio a gente vê um arco e flecha bem grande. Colonização espanhola na América. A Espanha, metrópole, né, que conquistou a América Latina, colonizou grande parte do território americano. A colonização espanhola teve como seus principais objetivos a obtenção de terras, de metais preciosos, a fim de garantir o enriquecimento do reino espanhol. Os espanhóis tinham monopólio, ou seja, a exclusividade sobre a exploração das terras coloniais. Todas as riquezas descobertas ou produtos cultivados em seus territórios na América eram destinados à Espanha.
A exploração e o massacre de indígenas foram constantes no decorrer de toda a colonização espanhola, né? A região de Potosí, atual Bolívia, era um território inca, do qual era extraído a prata, e os espanhóis tomaram o território e utilizaram a mão de obra indígena nas minas. Então nós vemos aí na imagem, né, o trabalho dos indígenas na mina de Potosí. Início da colonização espanhola na América. Fundaram a La Española em 1492 pelo Cristóvão Colombo. Expedições para a exploração de outras regiões no Caribe também fazem parte da colonização espanhola nas ilhas do Caribe, e a coroa espanhola tinha interesse em ouro, prata e terras. Conquista dos astecas e incas. Nós já estudamos especificamente a cultura de cada um desses povos pré-colombianos, agora vamos ver como os espanhóis se comportaram ao encontrar esses povos. Os astecas foram conquistados por Francisco Pizarro com 600 soldados bem armados e 16 cavalos. Era um animal desconhecido desse povo. A crença asteca no retorno do seu deus Quetzalcóatl e conflitos internos dividiam o império, isso dentro das tribos astecas. A aliança com povos rivais dos astecas e a epidemia de varíola facilitaram a conquista espanhola, ou seja, os espanhóis se aliaram aos inimigos dos astecas para conquistá-los. Então, na imagem, né, que nós vemos aqui de Lenzo, o conquistador do líder espanhol Hernán Cortés se encontra com o líder asteca Montezuma, sentado de frente a ele, né? O Montezuma está na cadeirinha aí, né? Vê-se Cortés sentado em uma espécie de trono. Cortés também está sentado, né? E assessorado por uma tradutora indígena. Então, atrás do Cortés, né, esse que está de chapéuzinho, nós vemos uma tradutora que dizia para ele as palavras de Montezuma. Agora vamos falar sobre um outro povo pré-colombiano que também foi dominado e extinto pelos espanhóis. Os fatores que facilitaram essa conquista dos incas, né? O povo que estamos falando agora. A crença inca no retorno do deus Viracocha. O exército espanhol tinha 180 homens bem armados, também 16 cavalos. Como eu disse, esses povos não conheciam esse animal que assustava bastante esse grupo. A conquista espanhola foi marcada pela violência contra os nativos, como é possível observar na imagem que retrata a vitória dos espanhóis na cidade inca de Cajamarca, fruto de uma emboscada planejada por Francisco Pizarro. Esse foi o líder espanhol que dizimou os incas. No centro está o Sapa Inca Atahualpa combatendo contra Pizarro. Então nós vemos nessa imagem de Teodoro confronto entre espanhóis e incas em Cajamarca, no século XVIII, foi quando foi pintada esta gravura, não quando aconteceu essa batalha. É uma batalha extremamente violenta. Frei Bartolomeu de Las Casas e a conquista espanhola da América. Nós vimos lá na primeira imagem, né, que uma das importantes influências foi a Igreja Católica na conquista dos povos americanos. E vinham sempre nas expedições religiosos. Esse frei fez muita diferença dentro da América espanhola. O Frei Bartolomeu de Las Casas, que chegou à América em 1503 como integrante da segunda expedição de Cristóvão Colombo. Em 1511, ele retornou à Europa, imbuído do espírito humanista. Passou a lutar contra a exploração e a violência que os espanhóis impunham aos povos nativos. O religioso deixou registrado em um diário todas as atrocidades que ele presenciou. Então nós vemos aí na imagem Bartolomeu de Las Casas, que era um espanhol que veio na missão
a América Latina e ficou conhecido como apóstolo dos índios. Vejam o carinho que ele dispensa aos indígenas. Bom, na próxima aula continuaremos nesta unidade. Até lá!